Josué capítulo 13, 14 e 15. Josué 13 e 1. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus. Desde o sul, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tu tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e meia de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Armon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, a Gileade e o termo dos Jesureus e dos Marcateus, e todo o monte Hermon e toda Bazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, e em Edrei, este ficou do resto dos gigantes, que Moisés feriu e expeliu. Porém os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Macateus. Antes, Jesur e Macate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom, e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom, e Bamote Baal, Bet Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Zibma, e Zeret Saar, no monte do vale, e Bet Peor, e Asdod Pisga, e Bet Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Evi, e Requém, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes do Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio da espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as suas cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramate Pispa, e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debir. E no vale Bet-Aram, e Bet-Ninra, e Sucote, e Safon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e o seu termo até a extremidade do mar, de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança a meio tribo de Manassés, que ficou a meio tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Manaim, mas todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. A metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã,
foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Isto, pois, é que os filhos de Israel tiveram herança na terra de Canaã, o que Elezer, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhe fizeram repartir, por sorte da herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e de meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já deram a Moisés herança da além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes, para seu gado e para sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como lhe disse, 45 anos estava eu até agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali? Grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué os abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e saía para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa de Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca, e passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas desse termo irão até o mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, o qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. Este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus, do sul,
Esta é Jerusalém, e subirá este termo até o cume do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá, esta é Kiriat Jearim. Então tornará este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quesalon, e descerá a Bet-Semes, e passará por Tímina. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e esse termo irá a Siqueron, e passará ao monte de Baalá, e sairá em Jabneel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimá e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Calebe, quem ferir a Kiriat Sefer, e a tomar lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e esse deu-lhe a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ele se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse, que é o que tens? E ela lhe disse, dá-me uma benção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu fontes superiores a fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom para o sul, Cabzeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dinoma, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itna, e Zif, Telém, e Bealote, e Azor, Adada, e Quiriote, Esrom, que é Azor, e Amã, e Sema, e Molaba, e Azar-Gada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, Elim, e Ezem, e Eutolade, e Quesil, e Orma, e Ziclaque, e Madimana, e Sanana, e Lebaote, e Selim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapuã, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Assaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, e Adassa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispa, e Jocteel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Lamas, e Quitilis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Libna, e Eter, e Azã, e Fitá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias, Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até o rio do Egito e ao mar grande e o seu termo, e nas montanhas, Samir e Jatir e Socó, e Daná e Kiriat Saná, que é Debir e Anate, e Estemoa e Anim, e Gozen, e Olom, e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, Dumá e Ezã, e Janim, e Bet-Tapuá, e Afeca, e Unta, e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom e o Carmelo, e Zif, e Jutá, e Jezreel, e Joquideão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Tímina, 10 cidades e as suas aldeias, Alu, e Bet-Zur, e Gedor, e Maraate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Secaca, e Nibizã, e a cidade do Sal, e em Gedim, 6 cidades e as suas aldeias.
Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje.